cumprimento cada um de vocês com a paz e com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que você venha ser renovado e fortalecido dessa manhã. Amém? Neste momento, não importa o horário que você irá acessar esse vídeo, o importante é que você ore, que você medite na palavra e que ela venha a ser tocada no nosso coração. Amém? Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é como uma espada de dois gumes, que ela é capaz de dividir até o espírito da alma, ou seja, até capaz de separar. Então essa é a palavra que nós precisamos, que nós seremos fortalecidos, amém? Porque a palavra de Deus é a nossa esperança. E eu estou aqui para trazer uma mensagem para te abençoar neste momento. Hoje nós vamos compartilhar de uma palavra muito forte. Ontem eu estava no serviço, enquanto eu estava lá, eu estava meditando na Bíblia e Deus falou comigo em algumas palavras e eu vou compartilhar alguma delas com vocês, amém? Nós vamos começar a nossa palavra de hoje lá em Romanos capítulo 6, do versículo 2 até o 4, amém? Vamos ler o que está escrito. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou acaso se esqueceram que, quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pois pelo batismo fomos sepultados com Cristo. E assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Amém? Graças a Deus. Essa semana que eu voltei a gravar as orações com vocês, Deus ele tem tocado muito forte ao meu coração de estar abordando esse assunto. Eu falei sobre a gente não esquecer do Criador, mas eu tenho teclado muito nessa tecla de você sair do pecado. Porque é o seguinte, uma vez que você nasceu para Cristo, meu querido, você morreu para o mundo, você morreu para o pecado, você morreu para as paixões, você morreu para as concupiscências, você está no mundo, você vive em um mundo contaminado pelo pecado, você vive em um mundo porque Deus falou que o mundo jaz do maligno, você vive nesse mundo. Mas você não é necessário você viver na prática do pecado. Você pecar é uma coisa. Ai não, eu fiz um negócio, agora eu estou muito triste, porque eu pequei contra Deus. Deus ele compreende, se você pedir perdão, ele vai te perdoar. Mas você viver na prática, você tá ali todo dia, todo momento pecando, vivendo naquela prática. Por exemplo, eu sem querer acabei contando uma mentira, beleza. Você fez isso uma vez. Agora você viver na prática todo dia, não, todo dia eu preciso mentir, porque assim você está vivendo naquela prática. E você não precisa mais disso, porque é como o apóstolo Paulo declarou, nós fomos mortos com Cristo na sua morte. E quando nós nos batizamos, ou seja, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, a nossa carne ali foi crucificada, porque a partir dali é uma nova vida. Não adianta você falar para mim que você aceitou a Jesus como teu Salvador, que você se batizou, mas você continua vivendo uma vida normal, uma vida que eu vivo pelo prazer da minha carne, não, porque eu vivo pelas concupiscências das minhas vontades. Isso não é uma vida que Cristo preparou para você. Então esse não é o verdadeiro arrependimento, porque a Bíblia fala que são os passos para você aceitar a Cristo. Precisa haver o arrependimento, e o arrependimento ele vem através do nosso coração conhecendo a palavra, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Com você conhecendo a Bíblia, você vai gerar o arrependimento, aí você vai falar, eu preciso de um Salvador, e a Bíblia ela vai apontar para você quem é o Salvador. Mas quando você decide, não, eu quero uma nova vida, você precisa crucificar sua carne, porque agora já não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo tem que viver em nós. E para Cristo viver em nós, é necessário morrer para o mundo, é necessário morrer para o pecado. Amém? E nós vamos dar continuidade nessa mensagem, lendo lá em Romanos capítulo 8, o versículo de número 10. Olha o que a Bíblia diz.
Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. Ou seja, olha o que uma vez que Cristo está em nossa vida, ele já habita em nós. E quando Cristo habita em nós temos uma nova vida, embora o corpo padeça por conta do pecado. Olha o que o pecado causa na vida do ser humano. Deus, ele havia criado o homem, a mulher, para viver eternamente. Ele não tinha colocado aquela opção de morte na tabela dele. Mas infelizmente o pecado entrou no mundo e o pecado gera morte. A Bíblia fala em Romanos que o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna. E é por isso que todas as vezes que a gente lê na Bíblia, quando fala, o Espírito te dá vida, Deus nos dá vida, mediante a Cristo pela vida eterna. Ou seja, porque quando nós estamos com Cristo, nós não temos mais que temer a morte. Por quê? Porque a Bíblia fala que Ele nos transporta da morte para a vida. Ou seja, uma pessoa salva, uma pessoa que está vivendo uma nova vida, ela não tem por que ter medo da morte, porque ela não vive mais com o pecado, ela não tem mais aliança com o pecado. Ou seja, eu não me preocupo mais com a morte, se eu vou morrer ou não. Por quê? Porque eu sei que Deus me garantiu a vida eterna mediante a Cristo. Então você precisa ter essa vida eterna. Você tem tido a vida eterna dentro de você? Vitória, como que eu faço para ter essa vida? Você morrendo para o mundo e nascendo para Deus. Você aceitando a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Quando você fizer essa oração, o Espírito Santo virá sobre você e você irá morrer naquele momento para o mundo, irá morrer para o pecado, irá morrer para suas próprias vontades, porque você ser cristão, meu querido, não é você carregar uma Bíblia debaixo do braço e ir para a igreja, não é você falar eu sou cristão, não é você postar um versículo da Bíblia em suas redes sociais. Ser cristão é muito mais além do que isso. Ser cristão é você declarar renúncia, é você renunciar a tua carne, é você renunciar a sua vontade, é você renunciar os seus sonhos muitas vezes, é você renunciar tudo por amor a Deus, porque Deus renunciou o próprio Filho dele para morrer pelos nossos pecados. E por que nós não podemos nos renunciar para o reino? E a diferença é o que eu costumo dizer. Tudo que vem da carne gera morte, ou seja, é passageiro. Mas o que vem de Deus gera vida e é uma vida eterna. Amém? Então, é esta palavra que eu queria compartilhar com vocês nessa manhã. Comece a gerar vida dentro de você. Como que eu faço para gerar essa vida? Renuncie-se o pecado. Não viva mais pelo pecado, mas viva por aqueles que por nós morreu e ressuscitou. Nós precisamos viver por Cristo. Como que eu vivo para Cristo? Ninguém é perfeito, meus queridos. O único que nunca cometeu um pecado foi Ele. O único que é santo, que é puro é Ele. Nós somos pecadores, somos falhos, mas a Bíblia fala que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ele nos instrui, Ele nos ensina. Então é você raciocinar. Eu estou tomando essa atitude, mas o que Jesus faria no meu lugar? Será que Jesus faria isso ou será que Ele faria diferente? É você viver como se o próprio Cristo estivesse fazendo por você, porque Ele habita em nós. A Bíblia fala que o nosso corpo, ele é santuário, ele é templo do Espírito Santo. Ou seja, se o meu corpo é templo do Espírito Santo, eu preciso cuidar dele. Como que você tem cuidado do seu corpo? Você tem se alimentado bem? Você tem falado coisas boas ou você não? Ou você só tem falado coisas que não agradam a Deus? O que você tem falado, o que a sua mente tem praticado? São coisas que atraem Deus para perto de você ou são coisas que Deus sai de perto? Porque a Bíblia fala que Deus ele ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. Ou seja, Ele nos ama, mas muitas vezes as nossas práticas fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Amém? Então guarde este entendimento, guarde este recado, não somente ouça, mas guarde ele no teu coração,
para que no dia a dia você venha praticar, você venha colocar em prática. Amém? É isso que eu queria trazer para vocês nessa manhã. E agora nós vamos orar e vamos entrar na presença do nosso Criador. Eu convido a você a orar junto comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, estamos aqui diante do Senhor. Oh, meu Pai, e assim como a Tua palavra diz que o Senhor esquadrinha os nossos corações, venha esquadrinhar, Jesus, o nosso coração. E se há algum caminho torto, se há algum caminho mau, se tem algo, Senhor, que temos feito que não tem te agradado, que o Senhor venha limpar o nosso coração, que o Senhor venha purificar a nossa alma. Ó Espírito Santo de Deus, venha perdoar os nossos pecados. Nós não queremos viver uma vida debaixo da escravidão do pecado, porque o Senhor já venceu a morte, o Senhor já venceu o pecado, o Senhor já venceu a calamidade, para que hoje possamos ser livres, Espírito Santo. Oh, meu Pai, tudo aquilo que nos detém de perto de Ti, tudo aquilo que nos afasta do Senhor, oh, meu Deus, que o Senhor venha, meu Pai, nos separar, porque a Tua palavra mesma declara que nada pode nos separar do amor de Deus, porque esse amor está em Cristo. Oh, meu Pai, venha nos ensinar a viver esta nova vida, porque quando nós nos batizamos, porque quando nós tomamos uma decisão de nos rendermos ao Senhor, nós morremos para o mundo, nós morremos para o pecado e nós morremos com Cristo. Quando Cristo morreu naquela cruz, nós morremos junto com Ele para o mundo e para o pecado. Meu Pai, que dentro de nós só venha semear a vida no Espírito, a vida do Senhor, a vida que o Senhor escolheu para nós, aquela vida que o Senhor preparou para nós, aquela vida abundante, aquela vida feliz. Oh, meu Pai, quantas pessoas hoje no mundo não têm encontrado a verdadeira felicidade? A pessoa pode ter tudo, pode ter dinheiro, pode ter a melhor casa, pode ter o melhor carro, pode ter a melhor mansão, Jesus, mas ela não tem a felicidade completa. Oh, meu Pai, porque essa felicidade está no Senhor. No mundo nós não encontramos felicidade. Oh, Jesus, então que o Senhor venha ser a razão da nossa felicidade, que dia após dia nós possamos estudar a Tua palavra, aprender nela e a falar não ao mundo, e a falar não ao pecado e sim a Deus. E dia após dia aprender mais do Senhor, porque aquele que Te conhece, Senhor, jamais vai viver uma vida no mundo e uma vida para o Senhor. Como nós aprendemos, não existe concordância entre luz e trevas, não existe concordância entre o bem e o mal. Então, Senhor, que nós venhamos ser um vaso usado, que nós venhamos ser esse instrumento moldado nas Tuas mãos, e que nós sejamos o sal da terra e a luz do mundo. Assim como morremos para o mundo, morremos para o pecado, nós nascemos para o Senhor, para viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Oh, meu Pai, venha nos dar um dia abençoado, um dia repleto das Tuas bênçãos. Oh, meu Pai, que até aquilo que era para dar errado, o Senhor faça dar certo na minha vida e na vida desta pessoa. Oh, meu Pai, no nosso lar, na nossa família, no nosso meio de trabalho, no nosso meio escolar, em todas as áreas da nossa vida, Senhor, que nós venhamos viver a Tua vontade. Em nome de Jesus, assim nós oramos, determinamos e já Te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus, meu querido, minha querida. Que Deus te abençoe, que você guarde esta mensagem no teu coração. Um excelente dia para você. Que Deus abençoe você, tua casa, tua família, teu trabalho, em nome de Jesus. Um forte abraço a todos. Deus abençoe. Tchau, tchau.